Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Futebol Dinâmico. Eu sei que a gente está no meio dessa pandemia do coronavírus, todos os campeonatos mundiais estão paralisados, a não ser em um ou outro país. E eu vim aqui para falar um pouco de futebol, para falar sobre o São Paulo. Surgiu nos últimos dias, o Lugano deu uma entrevista no final de semana passado para uma rádio argentina, falando sobre a possibilidade do Cavani um dia jogar no São Paulo. E essa entrevista do Lugano, que é diretor do São Paulo, faz parte da diretoria do clube, repercutiu de uma maneira muito grande entre os torcedores do São Paulo que já começaram a imaginar o Cavani jogando com a camisa do tricolor. E aí eu tô aqui hoje para falar para vocês o que tem de verdade, o que tem de mentira, se realmente existe essa possibilidade do Cavani um dia vestir a camisa do São Paulo, se pode ser nesse momento, após a pandemia do coronavírus, ou se no futuro o Cavani ainda pode ser contratado pelo São Paulo, lembrando que o Cavani é um jogador de 33 anos, uruguaio, joga no Paris Saint-Germain na atualidade e não vai ter o seu contrato renovado com o PSG, isso já foi acordado entre as duas partes, o Cavani não vai renovar o contrato com o PSG, por isso que o torcedor do São Paulo ficou ainda mais entusiasmado depois de ouvir essa entrevista do Lugano. Vamos começar então, é o seguinte: o Lugano deu essa entrevista para uma rádio argentina e no final dessa entrevista, o repórter lá, o apresentador, perguntou para o Lugano o que ele achava da possibilidade do Cavani jogar no Boca Juniors, porque o Cavani uma vez elogiou o Boca Juniors e também teve um pequeno burburinho lá na Argentina por parte da torcida do Boca Juniors e ver o Cavani jogando lá. O Lugano respondeu que se o Cavani viesse jogar na América do Sul seria no São Paulo, porque o Cavani e o Lugano, eles têm uma relação muito boa, jogaram juntos a Copa de 2010 e a Copa de 2014 pela seleção uruguaia. O Cavani gosta muito do Lugano, as famílias se conhecem, se gostam muito. E aí o Lugano deu essa resposta mais para marcar território do que dizer que o São Paulo está negociando com o Cavani, porque não existe negociação nenhuma. Os fatos são os seguintes: o Cavani, como eu já disse, é um jogador de 33 anos, goleador do PSG, é um dos maiores goleadores da história do PSG, já está lá há bastante tempo, joga muita bola, ainda com 33 anos ainda tem muita lenha para queimar, dá para jogar ainda na Europa, ele tem mercado quase que no mundo inteiro, ele poderia escolher a dedo o lugar que ele jogaria depois que o contrato dele do PSG terminar. Surgiu uma possibilidade dele se transferir para o Atlético de Madrid também, mas as negociações não avançaram e agora com essa paralisação também está tudo paralisado. Não tem como a gente saber se ele iria ou não para o Atlético de Madrid. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o Cavani, ele tem mercado ainda na Europa, ele poderia jogar na Europa, até porque 33 anos para um cara que se cuida, dá para queimar muita lenha jogando na Europa ainda. E o que pegaria nessa negociação seria o tanto que o Cavani ganha por mês. Para vocês terem uma noção, o Cavani na França, ele é o terceiro jogador na França que mais ganha dinheiro lá, que tem o maior salário. O Neymar e o Mbappé estão na frente dele, mas o Cavani, convertendo para reais, ele ganha aproximadamente 7 milhões de reais por mês. O São Paulo, para a gente ter uma noção, para a gente fazer uma comparação aqui, o São Paulo tem uma folha salarial de aproximadamente 12, 13, 14 milhões, nunca foi revelado os valores exatos, mas gira em torno disso, 12, 13, 14 milhões de reais por mês. Seria metade ou mais do que a metade da folha salarial do São Paulo, que é muito complicado. São Paulo 7 milhões de reais por mês para um jogador é muito dinheiro. O São Paulo vive uma crise financeira que todo mundo conhece, tem uma folha salarial alta, é uma das maiores folhas do futebol brasileiro. Jogadores com alto salário como Daniel Alves, como Alexandre Pato, como Hernanes, como Pablo, Juan Fran, que chegou há pouco tempo junto com Daniel Alves também. E seria muito estranho essa negociação, até porque o São Paulo, com essa paralisação por conta do coronavírus, ele pediu para os jogadores para que reduzissem 50% os salários deles durante essa época, já que o clube não está tendo lucro, não tá entrando dinheiro por conta dessa paralisação. E vive uma situação financeira complicada, conseguiu vender o Antony esse ano para o Ajax,
é um dinheiro que vai receber, que já recebeu uma parte, vai receber outra no futuro, e é um dinheiro que vai ajudar muito o São Paulo, mas mesmo assim vive uma crise financeira. O diretor executivo financeiro do São Paulo, o Elias Albarello, ele deu uma entrevista para a Rádio Transamérica hoje mais cedo e disse que seria uma irresponsabilidade do São Paulo caso abrisse uma negociação com o Cavani. Para esclarecer toda essa história, o que aconteceu foi mais um burburinho, e aí o torcedor do São Paulo já lembrou da história do Daniel Alves. Ninguém acreditava que o Daniel Alves vestiria a camisa do São Paulo pelos altos valores, pelo mercado que o Daniel Alves tinha na Europa ainda. E o Daniel Alves acabou vindo para o São Paulo. Só que são histórias completamente diferentes. O Daniel Alves, ele queria um contrato longo com algum clube. Ele tinha mercado na Europa, mas nenhum dos clubes que ele negociou na Europa queria fazer um contrato de 3 anos, como o São Paulo fez. O Daniel Alves também, ele é São Paulino, sempre foi São Paulino, sempre disse que um dia gostaria de jogar no São Paulo também. É completamente diferente. O Daniel Alves tem 36 anos, o Cavani tem 33, são jogadores com idades diferentes. O Cavani ainda vai ter muito mercado na Europa e pode até conseguir fazer um contrato grande, um contrato longo com algum clube lá na Europa. Aqui no Brasil, alguns clubes já se interessaram pelo Cavani. Além desse interesse, entre aspas, do São Paulo, o Flamengo já fez uma consulta também para saber dos valores do Cavani, também achou muito alto. Palmeiras também foi atrás, o Internacional de Porto Alegre chegou a consultar, mas ninguém abriu negociação com o Cavani, nem com os empresários do Cavani, porque hoje, para os padrões brasileiros, o Cavani é um jogador que não se enquadra nessa realidade, a não ser que ele abaixe muito o seu pedido salarial para jogar em algum clube aqui no Brasil, ou até jogar no Boca Juniors da Argentina. A moeda argentina é mais desvalorizada do que a moeda brasileira ainda, que já está muito desvalorizada em relação ao euro. O euro no dia de hoje, hoje é quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo, o euro fechou o dia vai fechar o dia, na verdade, em 5,67. É muito caro o Cavani vir para qualquer time brasileiro ou qualquer time da América do Sul. Aí vem aquele questionamento, o Cavani, jogador uruguaio, ele tem uma fazenda em Salta, uma cidade pequena lá no Uruguai, e ficaria mais perto da família, ele gosta muito de estar na fazenda, inclusive ele está cumprindo a sua quarentena nessa fazenda lá em Salta. Mas o que temos de notícia e o que temos de verdade nesse momento é de que não há negociação. O São Paulo não vai abrir negociação com o Cavani, não tem dinheiro para fazer isso nesse momento. Ainda está devendo salário para os jogadores que ainda não toparam essa redução salarial por conta de dívidas que o São Paulo ainda não pagou alguns salários para alguns jogadores. Então não existe possibilidade nenhuma. O torcedor do São Paulo pode até sonhar com o Cavani, mas é um sonho bem distante, e se o São Paulo for abrir negociação com esse jogador, com o Cavani, não será nesse momento, não será nessa temporada ainda. Opinião minha agora, acredito que o Cavani vai jogar na Europa depois que sair do PSG, vai continuar na Europa, vai fechar contrato com algum outro clube. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido essa situação do Cavani. O torcedor de São Paulo desde sábado está muito agitado ali nas redes sociais. A gente até entende porque não temos futebol nesse momento, e qualquer notícia nova, qualquer coisa diferente que a gente ouve falar ou que a gente lê, a gente fica um pouco mais entusiasmado e quer saber se é verdade ou não. Mas o que tem de concreto é de que o São Paulo não vai negociar com o Cavani. O Cavani provavelmente deve seguir na Europa depois que terminar o contrato dele com o PSG. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e até mais.